Paz, irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos iniciar uma série falando da grande prostituta, a Babilônia, né? Então esse é um vídeo que talvez não vai ter um resultado que você espere, mas é um vídeo mais para te incentivar a estudar a palavra, tá? O objetivo desse vídeo é fazer com que você estude a palavra, entende? E aqui em Apocalipse 18 eu não vou ler, tá? Não vou ler, eu só vou fazer comentários dentro do capítulo. Vou fazer perguntas e vou fazer você pensar, tá? Então o objetivo deste estudo, deste vídeo, é como se fosse... sabe quando aquelas pessoas antigas, né, tem uma certa maneira de explicar uma coisa? Por exemplo, né? Você, na época, quem tinha frieira no pé, por exemplo, né? A frieira, ela coça, assim, um pouquinho, né? Mas a partir do momento que você deu uma coçadinha naquela frieira, aquilo você não consegue mais parar de coçar, né? Quanto mais você coça, mais você quer coçar e mais o negócio fica... Chega uma hora que não tem mais jeito, fica na carne viva, você não aguenta mais, você tem que parar. Então é algo semelhante desta forma, entende? É como se eu estivesse assanhando a sua fé, te estimulando a estudar, te estimulando a procurar na palavra do Senhor Deus aquilo que eu vou estar fazendo como perguntas aqui, tá? Existe dentro do povo de Deus pelo menos 5 cidades, né, que o povo gosta de falar que é a Grande Babilônia. Tem um termo que as pessoas gostam de usar, né? Bom, Babilônia é o sistema. Babilônia é o sistema, é verdade. Isso até uma pessoa que não lê Bíblia, ela sabe disso. Que o sistema é uma Babilônia, né? O sistema que a gente vive é uma Babilônia, né? Então não precisa de entendimento. Mas assim como o Senhor Deus usa Jerusalém como geografia, como centro, por vários motivos, né? Fala do povo de Deus, fala de Israel, fala de Jesus, fala de muitas coisas apontando para Jerusalém. Isto é, uma cidade física. Só que o povo de Deus não é Jerusalém atual. É só uma geografia. Deus mostrando, né, a sua geografia ali, onde que vai acontecer as coisas. Então tem um ponto específico, entende? Ele aponta para ali. Isso para trazer entendimento para o povo dele, para a gente, né? Então o anticristo ele também tem uma cidade física. Entende? Uma cidade em específico física. E espiritualmente, é claro que é o sistema todo, é o mundo inteiro, não tem jeito, tá? Isso eu concordo com a frase, mas antes tem que encontrar onde que está a raiz da amargura, vamos dizer assim, vou falar o português claro, né? Onde é que está a raiz da amargura? Onde é que está o lugar específico que Deus usa como geografia para mostrar a cidade do anticristo, né? Se tem Jesus, tem anticristo. Se tem igreja, tem a igreja falsa, né? O anticristo gosta de copiar tudo. Todas as coisas têm um paralelo. Entende? O Senhor Deus gosta do número 7, né? Ele coloca 7 sacerdotes, 7 príncipes, 7 igrejas, 7 olhos, 7 espíritos, bastante coisa com o número 7. Satanás também, ele tem 7 cidades, tem 7 montes, tem 7 reis, né? Tem bastante coisa com o número 7 pro lado do anticristo. Entende? Então é preciso entender. Então, aqui no capítulo 18 de Apocalipse, quando está falando da grande meretriz, da prostituta, aqui eu vou colocar para vocês 20 perguntas dentro do capítulo, que as respostas estão nos profetas, né, no Antigo Testamento, talvez nos evangelhos, dependendo do seu nível de conhecimento, você vai encontrar nos evangelhos também. 20 perguntas que você precisa responder. E essas perguntas, quando você encontrar a resposta vai te levar para uma cidade física, geográfica mesmo, certo? Lá no Oriente Médio. Vai te levar para uma cidade lá, certo? Então são 20 perguntas e 28 produtos. É muita coisa, né? 28 produtos, 28 itens que é usado como mercadoria nessa Babilônia. Ok? Então vamos lá. Primeira pergunta, primeira reflexão, porque eu não vou trazer resposta, tá?
Já no verso 1 de Apocalipse 18 vai aparecer um grande e anjo forte, que a terra vai alumiar com a sua presença. Vai clarear a terra com a presença dele. Esse anjo forte é o anjo que vai destruir a prostituta, certo? É ele quem vai destruir. Então esse anjo, ele está no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, não foi especificamente ele quem destruiu. Porque no Antigo Testamento, Deus usou Nabucodonosor para destruir a Babilônia, prostituta do Antigo Testamento. Entende? No Antigo Testamento, o rei Nabucodonosor foi quem destruiu a prostituta do Antigo Testamento. Certo? Só que nesse contexto, vai aparecer esse anjo forte. Tá? Eu vou dar só uma dica aqui para você não ficar tão curioso, né? Esse anjo forte, numa só noite, ele matou 185 mil assírios. Tá? Ó, já deu uma dica valiosa, hein? Aí você vai encontrar lá nesse contexto a prostituta sendo destruída, a grande Babilônia, lá no Antigo Testamento, ok? Segunda reflexão. Quando Deus destruir essa Babilônia, ela vai se tornar morada de demônios. Aí você tem que meditar e buscar na profecia, ou se você já tiver a resposta, ela vai se tornar em morada de demônio, isto é, ninguém vai morar nela, né? Só demônio. Terceira reflexão. Todas as nações beberam ou bebem do seu vinho. Lembra que essa prostituta ela tem uma taça com vinho? É um vinho. Assim como nós, como igreja, temos uma taça com vinho, né? Só que o nosso vinho é o sangue de Cristo, puro, imaculado, certo? O sangue de Cristo. Esta prostituta também tem uma taça e a taça dela está cheia de vinho, ela está embriagada. Só que o vinho é sangue dos santos, né? Sangue dos profetas e sangue dos santos. Santos, profetas e eu não lembro o terceiro grupo de pessoas, né? Então, ela tem vinho, entende? Só que o vinho dela é adulterado, não é um vinho puro, entende? É um vinho cheio de coisas ruins, né? Então você vai ter que encontrar no Antigo Testamento também essa prostituta com uma taça. Ela está embriagada com sangue de profeta, essa prostituta. Quarta reflexão. Os reis da terra se prostituem com ela. E não só o Apocalipse, como os profetas vão dizer que todos os reis da terra se prostituem com ela. Não é só alguns, todos. Todos mercam produtos dela. Todos os reis da terra utilizam-se de produtos que tem nessa cidade. Entende? Inclusive o Brasil, por exemplo, pra você ter ideia. O Brasil merca produtos dessa prostituta. Entende? Ou se utiliza. Ou faz barganha, né? Também. Tem reis que faz barganha com ela. Tá? Quinta reflexão. Essa Babilônia, ela tá na praia, certo? Quem tem navios, quem tem comércio, se enriqueceram à custa dela, o Apocalipse está dizendo, entende? Então, essa cidade é como se fosse um porto. Não, é como não, é um porto. Quem já foi lá no Porto de Santos sabe como é um porto. É uma plataforma grande na beiradinha da praia do mar, né? Onde chegam os containers com os produtos para serem colocados nos navios e dos navios ser transportado. Ou chega de navio, desce nesse porto e do porto vai distribuir, né, para as regiões ali locais por caminhão. Então essa prostituta está na beira da água, certo? Tem um porto nela, o texto está dizendo. Se enriqueceram todos que têm navios no mar. Entende? E aqui não está falando, mas tem texto que vai mostrar que ela está na beiradinha da água. Ela está sentada sobre muitas águas, inclusive, né? Então ela está na beira da praia, certo? Por aí já você começa a descartar algumas cidades, certo? Por exemplo, Roma não cabe aqui nessas reflexões que a gente está fazendo. Lá em Roma não tem navio, não tem praia. Pode até ter praia, mas não está bem pertinho, né? Não entra nos pontos aqui que a Bíblia está trazendo, né? Mas existem 5 cidades, né? Existe Roma, existe estudos que falam que é a Jerusalém, 2, né? Existem estudos que falam que é o Iraque, 3. Existem estudos, né, que falam que é a Arábia Saudita, 4. E o quinto ponto, né, que é bem mais... Que nem eu estava falando, né?
Existem 5 cidades, né? Eu tava gravando aí, acabou, parou de gravar de repente o telefone, não entendi por quê. Existe 5 possibilidades, né? Que o pessoal estuda, aí, o pessoal que já tá falando dessa grande prostituta, né? Dessa grande cidade, colocando como 5 cidades suspeitas, né? Que seria a grande prostituta. Eu acho que a mais forte das linhas, né, de interpretações seria Jerusalém, né, a mais forte. Depois, em segundo lugar, talvez venha a Arábia Saudita. Desculpa. Primeiro lugar, na verdade, é Roma, né? Desculpa aí. Primeiro lugar seria Roma, a linha mais comum. Depois seria Jerusalém, né, a interpretação mais forte. Terceiro lugar vai apontar para o Iraque, né? Alguma linha de pessoas acreditam que é o Iraque, né? A Grande Babilônia. Em quarto lugar vai ficar a Arábia Saudita, né? Que tem expressões que dá para supostamente, né? Eu mesmo sou um que pensava, até vou ter que fazer correções nos meus estudos, né? Que eu achava que era a Arábia Saudita, né? Eu tenho os motivos, né? Tinha os motivos, né? Mas eles foram esclarecidos quando eu consegui responder algumas perguntas aí dessas que eu estou fazendo, né? Então, a Arábia Saudita eu particularmente já descartei, mas existe entendimentos que tem na Arábia Saudita, né? E a quinta hipótese, que é a mais comum e mais difícil, vamos falar assim, de acontecer, é de pessoas que acreditam que seja, por exemplo, Estados Unidos, China, Estados Unidos não, né? Nova York, que é uma cidade, né? Nova York, China, Istambul da Turquia, Rússia, que tem lá o Moscou, né? As grandes cidades, entende? Das nações importantes. Mas quando a Bíblia está falando aqui de uma grande cidade, uma grande Babilônia, não significa que ela é grande fisicamente. Significa grande no sentido de quando ela começou a se prostituir, desde lá do comecinho, lá, né? Quando Israel entra lá em Canaã, desde aquela época até a segunda vinda de Cristo. Os pecados e a iniquidade dela vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando na sequência. Bastante pecado, bastante iniquidade, bastante feitiçaria, bastante prostituição, bastante coisas acontecendo. Chega um ponto, e aí você joga tudo num só lugar, vai dar um montão. Por isso que a Bíblia, tanto João quanto os profetas vai escrever, que os pecados dela vai se acumular até chegar aos céus, né? E Deus vai se lembrar dela por causa disso, mas é por causa que é a sequência de pecado que ela vem praticando, não do tamanho físico, ok? Então, a gente estava dentro do sexto ponto, né? Que Deus se lembra dela. Eu falei já, na verdade, né? Na verdade, a gente estava no sétimo ponto aqui, né? Dá ele em dobro para ela, né? Vou falar do sétimo ponto. A gente estava no 6, né? Que Deus se lembra dela por causa dos seus pecados. E porque ela é grande, mas não grande fisicamente, tá? Dá ele em dobro para ela, né? Ou seja, sai dela, meu povo. Não participem dos flagelos dela, não participem dos seus pecados, né? Porque Deus se lembra dela, Deus é poderoso, Deus que julgou ela. Mas é no sentido de dar em dobro, porque a gente vai profetizar e para acontecer em dobro com ela o que aconteceu com a gente. Entende? Ponto 8 de reflexão. Ela diz, né, as expressões que ela diz consiga, né? Essas expressões se repetem muito nos profetas. Só quem estiver meditando e lendo os profetas que vai conectar isso, tá? Ela diz, né? Eu não sou viúva. Estou sentada aqui como rainha. Observe a expressão, eu não sou viúva. Significa que ela tem um marido. Olha só, essa prostituta tem um marido e ela está dizendo, eu não sou viúva. Estou sentada aqui como rainha e não vou ver pranto. Aí entra a pergunta, né? Se Deus estivesse falando de uma cidade fisicamente em uma região, que essa cidade tem um marido, que marido é esse que pode viver tanto tempo? Desde lá da época, né, de Israel saindo do Egito e vindo até agora o Apocalipse. Que marido será esse que ela tem que está vivo até agora? Entende? Ponto 9. Ela será destruída num só dia. E vai ser o próprio marido que vai mandar destruir, né? Apocalipse 17, verso 16, se eu não me engano, né? A besta e os 10 chifres, estes odiarão a prostituta
e a destruirão e entrarão nela e a consumirão no fogo, né? Vão queimar ela. Entende? Então ela vai ser destruída em um só dia. É por isso que a sétima taça mostra, né? Ela sendo destruída lá, a cidade, né? Mas o sistema dela, né? Os pecados dela, o sistema dela vai ser destruído em um só dia, na vinda de Cristo. Mas a cidade em si, ela é destruída antes. Já já que você vai entender por que a cidade é destruída antes, né? A região ali, a geografia dela é destruída antes, começa a sofrer juízo antes. Ponto 10, né? Os reis choram por causa dela, né? Os governantes, os reis choram por causa dessa cidade. Vão chorar por causa dessa cidade. Interessante, né? O que será que pode fazer os reis da terra chorar por causa dessa cidade? Será que será por causa de dinheiro? Claro que envolve a mercadoria, mas com certeza deve envolver dívidas também, né? Aí é um ponto para se meditar. Por que os reis da terra, e não é só uns não, é bastante reis da terra chorando por causa dela. 28 itens, né? Que a gente encontra nessa Babilônia, né? Nessa grande Babilônia. Tá certo? São 28 produtos. Ou matéria-prima, né? Não sei se pode dar esse nome. Então eu vou ler aqui. E isso a gente tem que encontrar esses 28 nos profetas, entende? E tá nos profetas, né? A maioria dele tá nos profetas. Esses produtos. Então vamos lá. Ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo de púrpura, seda, escarlata, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, móveis de madeira, bronze, ferro, mármores, canela de cheiro, incenso, especiaria, unguento, bálsamo, vinho. Vinho, vocês sabem que tem um sentido para nós, né? Bastante interessante. Então tem o vinho que é o sangue de Cristo, o vinho puro, né? E tem o vinho que está na taça, né? Na mão da grande prostituta. Tem azeite, que fala do Espírito Santo, né? Nós temos o Espírito Santo, mas a prostituta também tem azeite, que simboliza o Espírito Santo neles, dos adoradores da besta, né? Que é o espírito da iniquidade. Flor de farinha, eles têm trigo, a mesma coisa que os israelitas usavam, né? Gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos, né? Aí uma coisa interessante, né? Nessa prostituta, né? Ela escravizou, né? Fez mercadoria com escravos, literalmente, tá? E até hoje pode estar acontecendo isso, né? Por baixo do pano, né? Escravizando pessoas, né? E até a última item, né? Que é o 28 itens que eu falei, né? E até almas humanas, né? Isso se reflete mais para o Novo Testamento do que para o Antigo, né? No Antigo Testamento teriam escravos humanos, né? Você pode chamar esses escravos aí do Antigo Testamento de herança. Herança do Senhor Deus. Nos profetas Deus chama esses escravos de herança. Quando ele está trazendo juízo contra essa prostituta nos profetas, ele vai estar dizendo, você não percebeu, você não se atentou que você estava levando em cativeiro a minha herança, Israel. Então, ou seja, ela levou para o cativeiro Israel, né? E tem cativeiro profetizado para Israel de novo, né? Para o Novo Testamento. Que também é, né, escravos, né? Vão se tornar escravos, né? Servos dela. Não entenda escravo no sentido de fazer o que ela quer, não, tá? Escravizar no sentido de maltratar, tá? E almas humanas, que seria escravizar a alma do homem. Ou melhor, escravizar o espírito do ser humano. Entende? Todos dentro desses objetos que a gente falou aqui, em alguns deles você está escravizado, né? Na parte espiritual. Qualquer coisa dessa matéria-prima que rouba o seu tempo com Deus, que te tira o seu foco com Deus, está te escravizando, está escravizando o seu espírito. E isso é a Babilônia, entende? Agora a gente vai falar de mais 10 reflexões e 10 perguntas dentro desta estimulação aí, né, para você estudar, ok? Elemento 11, né?
Todos os pilotos, marinheiros, navegantes e pessoas que ganham a vida, que labutam, que trabalham no mar, se lamentarão e chorarão. Né? E essas mesmas pessoas vão se enriquecer à custa da prostituta. Né? Então tá aqui umas coisas para a gente encontrar lá nos profetas. Né? Pilotos, marinheiros, né? Pessoas que trabalham no mar. Né? Ok? E Jesus foi chamar os seus discípulos, né, na beira do mar, né, na praia, né? Entende? O paralelo. Jesus chamou seus discípulos não na praia da prostituta, mas ele chamou. E Jesus andou também por lá, né, na cidade dessa prostituta. Paulo esteve lá, Paulo fez amizade lá, né? Aquela mulher lá, aquela mulher que vai atrás de Jesus clamando, né? Minha filha está endemoniada. E Jesus nem ligou para ela. E os discípulos falaram, mestre, essa mulher está chamando, despede ela para ela ir embora logo. Aí ele fala, eu não fui chamado, eu não fui enviado para a casa de Israel, o que você quer comigo, mulher? E ela vai falar, Senhor, até os cachorrinhos, né, comem das migalhas que caem do pão da mesa dos seus donos. E Jesus entendeu a mensagem espiritual que ela quis dizer com isso. E ele elogiou essa mulher. Então pode ir embora que a sua filha está curada, né? Na mesma hora, a filha dela, o demônio saiu da filha dela. Mas essa parte está falando da cidade, entende? Da Babilônia. Elemento número 12, né? Os homens, os reis, os pilotos, todos os que ganham a vida no mar, já falei uma parte, mas tem uma outra parte, né? Vão se humilhar, eles vão jogar pó sobre a cabeça. Vão se humilhar. Vão rasgar as vestes, né? Como fazia no Antigo Testamento, né? Rasgar as vestes e se humilhar, né? Por causa da destruição dessa grande cidade. Isso também está nos profetas, tá? Interessante. Ponto 13. Aí tem uma expressão aqui para a gente refletir. Alegrem-se aos céus, santos, apóstolos e profetas. Alegrem-se por causa da destruição desta cidade, dessa prostituta. Bom, para nós, para os apóstolos e para nós até tem um sentido legalzinho, assim, vamos falar, mais coerente, ou de mais entendimento, né? Se é o sistema, é óbvio que está falando dos apóstolos e dos santos, que somos nós. Para nós se alegrar, porque agora a Babilônia foi destruída, ok. Mas também é para os profetas ficarem alegres, né? E quais profetas? Os profetas do Antigo Testamento. Porque os profetas do Antigo Testamento, essa mulher matou eles. Você tem que olhar lá no Antigo Testamento e ver qual mulher que mandava matar profetas. Entende? Tinha uma mulher lá no Antigo Testamento, e ela é citada em Apocalipse também, né? Que ela matava profeta, ela mandava matar profeta, e matou muitos. Entende? Alegrem-se, profeta, porque agora Deus julgou ela. Mais um ponto, né? Ponto 14. Um anjo forte vai levantar uma pedra do tamanho de uma pedra de um moinho e a jorrar ela para dentro do mar. Ou seja, vai afundar essa Babilônia no mar, né? Nos profetas, esse anjo é o mesmo que aparece no início, e é o mesmo que apareceu lá no Antigo Testamento. Esse anjo, aliás, e interessante que os profetas vão dizer que ela vai se tornar no meio dos mares, no coração do mar, né? Isto é o mar ocidental lá, né? Quem está em Israel e caminhar sentido a Europa, né? Naquele mar lá, ela vai se tornar um enxugador de redes. Você já viu como é que é feito o lugar onde os pescadores enxugam redes? Então é isso que vai se tornar lá, a região dela. Um enxugador de redes, né? Os profetas estão falando. Ponto 15. Ponto 15. Quando Deus destruir essa Babilônia, ela nunca mais será achada. Nunca mais ela será achada. Entende? Nunca mais. Ponto 16. Nunca mais se ouvirá a voz de arpistas, de músicos e de tocadores de flauta. Né? Se você pensar um pouquinho, você fala assim, bom, harpa. E não adianta, é uma dica, né? Não adianta essa parte de harpa, você vai encontrar nos profetas. Mas o sentido espiritual dessa harpa tem a ver com adoração. Porque Davi tocava harpa, entende? Para adorar a Deus. Nós vamos receber harpas do Senhor Deus para cantar o cântico de Moisés. Nós vamos ter harpas na mão, né? Depois que Jesus glorificar o nosso corpo, transformar o nosso corpo. Então essa harpa, no sentido, está falando de adoração.
entende? Ou seja, não vai haver mais adoração dentro dessa cidade. Nem músicas, nem show, nem esses shows que a gente vê por aí, né? Dizem que é show gospel, né? Mas é tocador de harpa, né? Da prostituta, entende? Ponto 17. Não haverá artifício, no caso, os homens, as pessoas que trabalhavam lá, trabalhavam muito com artesanatos, né? Obra feita de mãos, né? O linho finíssimo, aquelas vestes, tapetes, muitas coisas eles faziam com as mãos. E também com talhar na madeira, talhar na pedra, obra de artifício, sabe? Obra de artista, coisa fantástica. Que estavam dentro dessa cidade também trabalhando, né? Ponto 18. Nem barulho de pedra de moinho se ouvirá nessa cidade. O que é pedra de moinho? Pedra de moinho tem muitas referências, né, para você entender. Eu vou dar pelo menos 3 para você. A primeira referência de moinho, você vai ver, por exemplo, Sansão, quando ele pecou e perdeu a força, ele ficava rodando aquele negócio pesado, girando. Aquilo lá é uma espécie de moinho, entende? Escraviza os homens, né? Aquilo lá é uma escravidão, entende? É uma das espécies, né, de moinho. Isso no Antigo Testamento. Existe outro moinho, que é o trabalhar com pedra. O cara que trabalha com pedra, cortar pedra, lavrar pedra, tem vários sentidos assim para você trabalhar pedra. Tem as pessoas que trabalham em pedreira, né? Para cortar as pedras, dinamitar a pedra, tirar a pedra, o bruto lá e começar a trabalhar ela para ela ficar uma pedra maravilhosa, né? Então isso é uma espécie de pedra de moinho, entende? Existe, por exemplo, que nem José. José, quando ele foi levado para o Egito, ele foi trabalhar na pedreira, escravizado pelos capatazes do Egito. Então aquilo lá também é uma espécie de moinho, entende? Ele está tirando a pedra de lá para trabalhar a pedra. Tem, por exemplo, dentro dos caminhões bitoneiros de concreto, que a gente vê por aí hoje, aquele caminhão que fica rodando o concreto dentro, sabe? Dentro deste balão do caminhão de bitoneiro, os antigos, né? Os atuais agora eu não sei como que é, mas os antigos eu já vi presenciei de perto. Fui trabalhar numa fábrica por nome Johnson, aqui em São Paulo, e eu vi dentro de um desses caminhões, o cara estava reformando, né? De tempos em tempos eles têm que reformar por dentro daquele caminhão. Então é revestido de pedra todinho por dentro daquele caminhão, os antigos. Pedra paralelepípedo, todinho por dentro. E quando tem que substituir aquelas pedras, tem que entrar com uma britadeira lá dentro, com um rompedor para tirar aquelas pedras. Então é um trabalho horrível, né? Tem que proteger os ouvidos porque, né, o ruído lá dentro dá eco, né? São o martelete lá dentro, o rompedor. E eu vi o cara trabalhando com isso. Então, a pedra de moinho tem muitos sentidos, né, de coisas para escravizar pessoas. Ou seja, Deus está falando, nunca mais vai ter escravidão na pedra de moinho, né? Ok? Ponto 19. Todas as nações foram seduzidas por sua prostituição ou por sua feitiçaria, né? Por sua feitiçaria. Então ela é uma feiticeira também, entende? Ela seduz as pessoas, né? Ela faz sinais, né? Atrai as pessoas, então ela é muito sedutora. Ou esses materiais aqui, né? Que ela merca com os mercadores, entende? E o ponto 20, na verdade, vai ficar para mim falar um pouquinho das 5 cidades mais mencionadas pelas pessoas que estão estudando. E já vou finalizar o vídeo aqui, né? E servir de reflexão também, né? Por exemplo, o lugar mais apontado hoje, que seria Roma, né? Que as pessoas acreditam que a Roma é a grande prostituta. Então você vai ter que encontrar em Roma toda esses 48 itens, né? 20 perguntas e 28 matéria-prima, né? 28 produtos lá dentro de Roma. Entende? Você vai ter que encontrar lá em Roma, né? Para você que acredita que é Roma. O segundo lugar é Jerusalém, né? O mais falado, né? Jerusalém tem uma segunda linha aí que acredita que Jerusalém é a grande prostituta. Dentro desse contexto que eu falei aqui, os profetas estão dizendo que Jerusalém é cliente dessa prostituta, porque tem um capítulo no profeta Ezequiel, não vou falar o capítulo agora, né? Na próxima série a gente fala, que a Jerusalém é cliente da prostituta.
Então Jerusalém não pode ser, né? Não pode ser a prostituta, entende? Se Jerusalém é cliente, como que ela vai ser a prostituta? Jerusalém é cliente dessa prostituta, entende? Uma outra coisa, no pensamento aqui de Jerusalém, né? Se Jerusalém é a prostituta, como explicar Zacarias 14? Porque Zacarias 14 fala que Jerusalém vai ser levada cativa pela Babilônia. E aí, como é que nós vamos resolver isso aí? A Jerusalém, que é uma Babilônia, vai levar Jerusalém cativa? Não tem jeito de você falar disso, entende? É óbvio que tá falando de outra cidade, né? Tá certo? A terceira mencionada seria o Iraque, tá? A terceira cidade seria o Iraque, né? No meu ponto de vista aqui, né? Dentro dos 5 pontos que eu vou falar. Mas o Iraque, por exemplo, o Iraque é a região do rei Nabucodonosor, do Antigo Testamento, e no futuro também vai ser a região do rei Nabucodonosor, né? Porque o rei Nabucodonosor vai ser o 7º reino que está para aparecer. E desse 7º vai vir o 8º, certo? Então esse rei Nabucodonosor no Antigo Testamento saiu do norte de Israel, porque o Iraque, que é a Babilônia, está no norte de Israel, e veio em direção a Jerusalém, mas não em Jerusalém, e destruiu a Babilônia, que está ali perto de Jerusalém, perto de Israel. Entende? O rei da Babilônia saiu do norte e veio em direção à Babilônia. E aí, como é que vai fazer? Então não pode ser o Iraque. Ou seja, como que a Babilônia vai sair de Babilônia para destruir a Babilônia? Por exemplo, que nem Jeremias 49, né? Sentença contra a terra dos caldeus, que é o Iraque, né? Especificamente, e Babilônia. Ou seja, já está falando de 2 lugares ali, Jeremias 49, né? Sentença contra Babilônia, terra dos caldeus. Ou melhor, sentença contra Babilônia e terra dos caldeus. Então ele está falando de 2 lugares, né? Entende? Então eu descartaria o Iraque, né? Eu descartaria o Iraque. Mas vamos continuar as nossas pesquisas aí para ver, né? Até o fim. Terceiro, né? Em quarto lugar, né? Em quarto lugar eu estava dentro dele, mas eu descartei. Inclusive, eu vou ter que fazer ajustes, né? Eu tenho vários vídeos falando que a Arábia Saudita é a grande Babilônia, né? Eu tenho vários vídeos. E eu tenho os motivos, né? Para falar, né? Por exemplo, tem vários textos nos profetas que dizem, né? Quando Deus destruir a Babilônia, o arábio não armará mais ali a sua tenda. Aí eu logo associava com a Arábia Saudita. Como eu já falei na parte anterior da cidade anterior que se referindo ao Iraque, como o rei da Babilônia vai sair do Iraque, do norte de Israel e vir em direção à Babilônia, então eu achava que tinha a ver com Esaú. Por isso eu pensava que era a Arábia Saudita, entende? E não o Iraque, né? E como eu já tinha um entendimento antes desse estudo que não era Jerusalém também, então para mim era a Arábia Saudita, mas também não é a Arábia Saudita, né? Eu já sei que não é. Então eu descartei a Arábia Saudita, que seria o quarto ponto, né? Entende? Então eu tenho que fazer esse ajuste, não adianta eu prosseguir falando que não é, porque a Bíblia eu tenho que analisar os profetas e acreditar nos profetas, no que os profetas estão falando. Não no que os meus olhos estão vendo, o que eu estou pensando, entende? Ah, mas eu ensinei errado. Ensinei, confesso, é verdade. Mas a gente tem que reconhecer que errou. Não adianta a gente teimar, né? Ficar ali porque é. Não adianta que não é. A palavra é viva. A palavra se revela, a palavra se renova a cada manhã. Entende? E o quinto ponto, na verdade, ele não tem uma geografia específica, porque ele é mais esparramado, né? Se trata de uma grande cidade, aí tem pessoas que acreditam que é Nova York, né? Falando dos Estados Unidos. Tem pessoas que acreditam que é Roma, também encaixa nessa quinta, né? Tem pessoas que acreditam que é a China, por causa da pandemia agora. Tem pessoas que acreditam que é a Rússia, né? Que é lá Moscou, né? Na nação russa. E outras cidades aí mencionadas que são grandes em porte. Por elas serem grandes em porte, elas podem ter todas essas informações, né? No entendimento dessas pessoas. Mas essa quinta informação dá para descartar rapidinho, né? Ela tá ali, a Babilônia está ali dentro do Oriente Médio, né? Ela não está fora, para fora nessas nações, né? Então, fica aí eu sei que você vai ficar curioso, porque agora, né, descartou vários pontos, né? Eu sei que você ainda vai acreditar, você ainda vai continuar acreditando em Roma,
Você ainda vai acreditar, continuar acreditando que é Jerusalém. Você talvez vai continuar acreditando que é o Iraque, né? Já que a galera que acreditava que a Arábia Saudita é um número bem pouco de pessoas, né? Pelo menos que eu conheço. Bem poucas pessoas, né? Mas não é, de fato não é a Arábia Saudita, né? Então, na próxima parte a gente vai para os profetas, né? Eu vou tentar pôr a geografia aqui na lousa. A gente vai para os profetas e eu vou mostrar a antiga Babilônia, né? A antiga prostituta, né? Que a Babilônia está no norte de Israel, né? Mas a grande prostituta tá em outro lugar, né? Então eu vou pôr na geografia e a gente vai analisar e ler alguns profetas, né? Que são vários profetas que a gente vai ler, vários textos. Então não vai dar para fazer em um, dois vídeos só. Vai ter que fazer vários vídeos, né? Porque tem muitas informações para a gente colocar. E de uma coisa eu tenho certeza. Talvez você não acredite, né? Talvez você vai ficar surpreso como eu fiquei. Mas Deus vai provar a sua fé, né? Deus vai testar a sua fé, se você acredita mesmo na palavra dele ou não, no que se refere a profecias, né? A geografia da grande prostituta. Tá certo? Não deixa de curtir, se sendo possível você vai compartilhar esse vídeo, esse estudo, né? Para pôr nos grupos, inclusive para debates. Eu tenho aprendido muito há pouco tempo agora atrás. Na verdade eu já usava esse método, né? Mas eu usava bem pouco. Agora eu uso muito mais, né? Porque faz sentido você fazer perguntas para o texto, né? E isso, cada dia está ficando mais claro que você pode chamar isso de oração, né? De relacionamento com Deus. Porque quando você lê Bíblia e pergunta para a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra e a palavra é Cristo. Então, quando você faz perguntas para a palavra, você está conversando com Cristo. E quando você conversa com Cristo, ele vai te responder na palavra, porque ele é a palavra. Entende? Então, se você conseguir compreender a profundidade disso, do que eu acabei de falar, no sentido de fazer perguntas para a palavra, você vai ser bem sucedido nos estudos, né? Porque Deus vai falar grandemente com você. E aí sim eu digo que a sua fé vai ser testada, porque ele vai mostrar. Certamente ele vai te mostrar onde que está. Mas aí a sua fé vai ser testada. Como? Porque os seus olhos vão estar colocados ou estão colocados no cenário do mundo. Entende? E aí a palavra manda a gente fazer o quê? Viver pela fé e não por vista. Aí você olha para o cenário e fala, não, ali, não pode ser. Aquela cidade, não, eu não consigo enxergar, não. Eu estou falando porque a gente está num grupo ali e a maioria das pessoas do grupo, né, tiveram essa sensação, essa expressão, se expressar desta forma. Não acredito, ali naquela cidade, não pode ser. Não tem jeito. Ou seja, você vai ter essa mesma, dependendo do nível do seu relacionamento com o Senhor Deus, você vai ter essa expressão também. Você vai falar desta forma, poxa vida, mas ali, não creio, não pode ser. Entende? Mas Deus vai provar a sua fé, tá? Então, um forte abraço, que Deus te abençoe. Não esqueçam de curtir, compartilhe esse estudo, né? Nos grupos aí do WhatsApp, para a palavra do Senhor Deus ser mais estudada, ser mais debatida. Eu não ligo que fale, né? Eu não ligo, não me importo com os comentários, né? A gente está aqui para falar da palavra, está aqui para ser julgado, mas vamos julgar o estudo e a palavra, né? E não as pessoas, tá? Ok? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo aí. Em nome de Jesus.